O senhor pesquisador do CEDIS e DP e consultor do Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGI-BR, Dr. Danilo Doneda, será o presidente desta mesa. Temos a honra de convidar para que componham o dispositivo o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, Dr. Leonardo Bessa. O senhor presidente estadual do PCdoB, São Paulo, vice-líder da minoria na Câmara dos Deputados, deputado Orlando Silva. O senhor secretário executivo do Ministério de Estado da Justiça e Cidadania, José Levi Melo do Amaral Júnior. O senhor assessor jurídico e legislativo no Senado Federal, Dr. Fabrício da Mota Alves. A senhora coordenadora executiva do Intervozes, jornalista Bia Barbosa. E o senhor diretor de políticas públicas do Google, Marcel Leonardi. Fará uso da palavra a partir deste instante, quando conduzirá os trabalhos desta tarde, o senhor Danilo Doneda. Muito boa tarde a todos, agradeço a presença de todos os ouvintes e agradeço especialmente a presença dos 6 painelistas que vão tratar do tema referente às proposições normativas sobre privacidade e proteção de dados. Estamos em 2016, finalmente temos um estágio de amadurecimento da discussão referente à proteção de dados e privacidade no nosso ordenamento, uma discussão que data desde os meados de 2005 e que finalmente toma corpo e impulso próprio e certamente vai resultar numa futura lei geral de proteção de dados pessoais, que todos esperamos, todos aqueles que temos por anos interesse, temos trabalhado militar no tema, esperamos que seja aquela lei que o país mereça. Gostaria de convidar, para iniciar essa rodada de debates, que eu pediria, até dado o adiantado da hora, que se cingisse ao tempo de 10 minutos por expositor, em podendo, nós vamos ter um debate, algumas considerações ao final. Convido o doutor José Levi Melo do Amaral. Doutor José Levi Melo do Amaral é professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É secretário executivo do Ministério da Justiça e Cidadania, é procurador da Fazenda Nacional de categoria especial, doutor em Direito pela USP e mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Direito do Estado. Também é professor de programa de mestrado e doutorado em Direito do Centro Universitário de Brasília, UniCeub. Doutor José Levi, com a palavra. Boa tarde. Eu queria agradecer ao Instituto Brasileiro de Direito Público a gentileza do convite para participar dessa mesa de debates, desse painel de debates, e queria cumprimentar a todos de uma maneira especial nas pessoas do senhor Procurador-Geral de Justiça, do Federal e Territórios, do professor Leonardo Bessa, e do deputado Orlando Silva, que aqui também tomam parte, e em nome deles cumprimento não só os meus colegas de painel de debates, mas a todos vocês que aqui acorrem. Eu, desde logo, vou pedir perdão, porque tive a ousadia de pedir para falar primeiro, uma vez que me surgiu um compromisso que me impedirá de ficar até o final. Mas as minhas anotações são bastante breves e, pretensiosamente, talvez tenham um caráter introdutório para os debates que seguirão, certamente com muito mais propriedade do que eu poderia fazer. Mas, quando a gente discute esse tipo de seara, a primeira coisa que me surge, pelo menos me marcou muito, é uma obra, ainda do final dos anos 90, do professor italiano Giovanni Sartori, que é Homo Videns, que é justamente a ideia de que o ser humano, hoje,
cresce na frente de uma televisão, ele fala no vídeo bambino, e crescendo na frente da televisão, acaba empobrecido naquilo que é a maior característica humana, a capacidade de abstração. O ser humano é um ser simbólico. E essa capacidade humana, tão humana, especificamente humana, uma coisa que escapa ao animal, é o que nos difere. E, na verdade, até independe dos próprios sentidos. Qualquer ser humano tem a sua capacidade de abstração. E a capacidade de abstração acaba severamente empobrecida quando a gente cresce na frente de imagens prontas e acabadas, quando não manipuladas, fornecidas pela televisão. Numa apertada síntese, essa é a tese do professor Sartori, que ele projeta para o próprio regime democrático. O regime democrático empobrecido pelo Homo videns, que desde pequenininho nasce massificado diante da televisão, cresce empobrecido na sua capacidade de abstração, na sua capacidade simbólica, na sua capacidade de criticar, de pensar, de avaliar, enfim. Eu fiz essa introdução porque a nossa cultura é uma cultura digital. Nós vivemos hoje conectados, de modo que existe para nós um novo espaço, um novo âmbito público, que é o universo digital. E a evolução das tecnologias que movem esse novo âmbito público, esse novo espaço público, é uma evolução muito rápida. Eu diria que cada vez mais rápida. Na verdade, a evolução dos meios digitais se dá numa velocidade com crescimento geométrico. É assustador como se dá, como é vertiginosa, é assustador como é vertiginosa a velocidade da evolução dos meios digitais. Eu dou um exemplo bem banal. Durante quantas décadas nós usamos cartas? Nós, não nós, a nossa geração, mas quantas gerações, quantas décadas viram o uso das cartas? Durante quantos anos se usou o telegrama? Aí surgiu o e-mail e a mensagem eletrônica. Aí vieram os torpedos e as coisas sucedem, talvez não em anos, mas em meses. Esses novos meios migraram dos computadores pessoais para os smartphones. As tecnologias convergiram e surgem alternativas aos torpedos tradicionais. Basta citar o WhatsApp. Consequência, as mensagens eletrônicas, o e-mail, em poucos anos, sofreram o mesmo tombo no volume de uso que as cartas conheceram. Esses novos espaços de convívio geram blogs, microblogs, redes sociais. E vejam, até que, se é para falar de microblogging, né, até que o Twitter está sobrevivendo. As próprias redes sociais sucedem-se. A minha geração conheceu o Orkut. Coitado do Orkut, nem existe mais. Foi desbancado pelo Facebook, que hoje luta para se reinventar, para prosseguir sobrevivendo. E nesses espaços que surgem, é engraçado e dramático ver como as pessoas se revelam, para o bem e para o mal. Muitas pessoas perdem nesses espaços, protegidas, ou pretensamente protegidas pela tela de computador, pelo teclado de computador, ou pela tela e pelo teclado virtual de um smartphone. Muitas pessoas perdem os freios morais. Perdem os freios morais mais elementares, talvez revelando o verdadeiro eu de cada uma dessas pessoas. Esses impactos não vêm só em cada indivíduo. Esses impactos vêm também na grande mídia. A TV cedeu espaço para a TV por assinatura, que perde espaço para serviços por streaming, que perdem espaço para o YouTube, e assim por diante. Pense no caso do telefone. O telefone já foi investimento, tão raro ele era. Perdeu espaço para o celular. A gente troca de celular uma vez por ano, pelo menos. E o celular perdeu espaço para o Skype, que perdeu espaço para o Viber, que perderam espaço para o FaceTime. As operadoras de celular hoje são provedoras de acesso à internet. Como lidar com isso? Quais são as implicações disso?
Por exemplo, como nós aplicamos leis eleitorais nesses novos espaços públicos? Em todos esses espaços virtuais, em todos esses meios de trânsito e trocas digitais, nós deixamos nossos dados, nós deixamos nossas informações, nós deixamos rastros. Nossos dados são automaticamente coletados por robozinhos, que na verdade são algoritmos cada vez mais sofisticados, inteligentes, seletivos, globais. Eu falei agora há pouco em TV por assinatura, serviços por streaming. Vejam o caso do Netflix. O Netflix decifra nossos gostos e tenta antecipar as nossas escolhas. Forma um banco de dados pelo convívio que trava com cada um dos seus assinantes, com cada um de nós. Banco de dados que tem um valor estratégico e econômico imensurável. E está ali, dentro da nossa casa, diuturnamente, aprendendo com os nossos usos, com nossos costumes, com os nossos gostos. Como esses dados são utilizados pelo Netflix? O Netflix utiliza apenas para ele? Ou compartilha, fornece, vende para terceiros? Uma lei que venha disciplinar banco de dados decorrentes de todas essas novas realidades deve colher quaisquer bancos de dados acessíveis no território nacional, não importando onde estejam hospedados. Pois bem, eu aqui me inspiro para prosseguir no projeto de lei, hoje no Senado, sob relatoria do nosso senador Aloysio Nunes Ferreira, projeto de lei esse que sabidamente teve uma participação muito importante aqui do Instituto Brasileiro de Direito Público, em especial da professora Laura Sherton Mendes. Pois bem, esse projeto ele é explícito em dizer que não importa onde estejam hospedados os bancos de dados, a lei brasileira haverá de ser aplicada. Assim tem que proceder e não tem como ser diferente. Do contrário, seria muito fácil escapar ao nosso direito, escapar à disciplina do direito brasileiro que venha a ser aplicada no caso. As leis que hoje já tateiam nesse universo, assim já dispõem, inclusive aqui dentro do nosso país. Esse PL a que eu me referi, ele exclui da sua incidência aquilo que se chama de dados anonimizados. Até esse tipo de palavra vem surgindo pela necessidade. Muito bem, o dado anonimizado é aquele que não tem gravado em si, rotulado em si, o titular do dado. Me parece natural que a lei não se aplique a esse tipo de dado. Afinal de contas, não tem uma pessoa a ser protegida. Agora, como assegurar que os dados realmente estão dissociados das pessoas de que se originaram? Não é uma coisa simples. O PL cria uma obrigação sobre isso para a União. A União vai ter que aprender a lidar com isso. O PL menciona dados pessoais sensíveis, por exemplo, aqueles que revelam orientação religiosa, política e sexual. São disponíveis? Me parece que sim. O PL diz que sim, desde que a disposição seja feita pelo titular de maneira direta, clara, expressa e consciente. Exige muita responsabilidade nisso, de lado a lado. Aquele que cede, aquele que toma. Mas o projeto fala em uma governança responsável acerca desse conjunto de dados. O PL impõe uma governança responsável aos bancos de dados. Isso me parece da maior importância e de muito grande sabedoria. Enfim, eu tomei como fio condutor da minha parte conclusiva o projeto de lei hoje em tramitação no Senado. O Dr. Fabrício certamente vai poder esmiuçá-lo muito melhor do que eu. O projeto de lei hoje sob a relatoria do senador Aloysio Nunes Ferreira. Esse projeto de lei me parece bastante lúcido, bastante abrangente, capaz de dispor sobre meios atuais e futuros
Essa é uma arte a que um projeto da espécie é chamado, porque, afinal de contas, os meios se sucedem de maneira muito rápida, como eu falei no início. O projeto toma medidas, decisões, caminhos que me parecem amigos dos direitos fundamentais, sem prejuízo da evolução dos meios tecnológicos, das mídias digitais. Enfim, como eu disse, eu queria apenas fazer uma introdução. Uma introdução talvez tenha sido pontuada menos por colocações e mais por perguntas. Mas isso é próprio de um universo que nós estamos ainda aprendendo a com ele lidar. Eu tenho certeza que o debate que seguirá será muito mais rico do que eu poderia proporcionar nessas minhas palavras breves, como eu disse, introdutórias. O nosso professor Leonardo Bessa conhece muito desse assunto na ótica do direito consumidor e para além disso. O nosso deputado Orlando Silva já lidou com vários projetos sobre esse tipo de assunto, também tem muito a contribuir para o debate. Enfim, eu queria agradecer uma vez mais aos organizadores do evento a oportunidade de estar com vocês, pedir perdão ao nosso coordenador do painel dos debates se eu me excedi no tempo, mas, sobretudo, expressar para vocês a alegria muito grande de poder tomar parte de um debate com todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário José Levi. Foi muito importante, instigante, pertinente o posicionamento, as ponderações, e que sinalizam, de forma bastante clara e concreta, o apoio do Ministério da Justiça, o apoio que o Ministério da Justiça e Cidadania sempre deu à matéria e continua dando com toda a força. E agora convido e passo a palavra ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, Leonardo Bessa. O Leonardo Bessa é graduado em Direito pela UNB, é mestre em Direito pela UNB e doutor em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Ele atuou na Promotoria de Defesa do Consumidor por 19 anos e foi, por 2 ocasiões, presidente do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Brasilcom. É professor de graduação e do programa de mestrado e doutorado do Unicelb, e integrou também a Comissão de Juristas do Senado Federal, instituída para apresentar propostas de atualização do Código de Defesa do Consumidor. O Leonardo também tem uma vasta experiência em proteção de dados, sistemas referentes ao cadastro positivo, e desde os primeiros esboços dos atuais projetos de lei que hoje se encontram discutidos, participou, impulsionou uma figura cuja participação foi de primeira hora em todas essas iniciativas. Leonardo, por favor, se quiser ir lá. Boa tarde a todos, uma satisfação. Queria fazer uma saudação especial ao Danilo Doneda, que preside esse debate, ao José Levi, Marcel Leonardo, Fabrício, deputado Orlando, jornalista Bia Barbosa, todos presentes. É uma alegria poder continuar debatendo esse assunto, né, Danilo, que a gente discute há tanto tempo, e poder dar minha contribuição aí nesse espaço de 10 minutos. Eu vou ser um pouco acelerado, mas eu queria, até para os que não conhecem muito do assunto, falar breves referências históricas sobre direito à privacidade, para a gente chegar na proteção de dados pessoais, e falar um pouquinho dos modelos, né? Há um modelo americano de proteção de dados, um modelo europeu, e, na sequência, verificar se os 2 principais projetos de leis que tratam desse assunto são adequados, considerando essas referências anteriores. Quando se fala em privacidade, a referência básica é um artigo de 1890, The Right to Privacy, né, escrito por 2 juristas norte-americanos, né, Samuel Warren e Louis Brandeis, que eles falavam que, já em 1890, eles já falavam que no common law havia uma proteção à privacidade, e que as pessoas, em algum momento, tinham o direito de ser deixado em paz. Isso se referia especificamente a estar numa festa e a imprensa não necessariamente divulgar todos os dados, tudo que acontecia nessa festa, né? E lá já se falava também que os avanços tecnológicos faziam com que novas reflexões fossem realizadas em torno do direito à privacidade, né? Veja que em 1890 já se falava em avanço tecnológico, e daí há uma necessidade maior de proteção à privacidade. Aí se fala muito em privacidade, proteção de dados, e a doutrina
muitos destacam que definir o direito à privacidade talvez seja o mais difícil, né, dos direitos fundamentais, né? Afinal, o que seria exatamente a privacidade, como é que esse direito se conforma com a mudança, vamos dizer assim, social, econômica e tecnológica. Tem um autor, Colin Bennett, que ele diz assim, é muito difícil definir a privacidade. Ele fez um estudo, ele falou que por trás da privacidade, de vários autores, ele viu que 11 interesses são protegidos. Ele fala na interrupção da gravidez, a Suprema Corte, quando definiu sobre a possibilidade do aborto, usou o direito à privacidade. Ele fala na proteção até da lata de lixo, como uma extensão do domicílio. Ele fala do próprio domicílio e fala de vários outros valores para chegar na questão que a privacidade, hoje, um dos aspectos mais importantes, talvez seja a proteção de dados pessoais. O Danilo, ele tem uma obra, Danilo Doneda, que preside esse debate. A obra dele chama-se, a principal, né, da privacidade à proteção de dados pessoais, mostrando que esse aspecto, e há um consenso nisso, que esse aspecto é o mais importante. Mas, se vocês forem olhar para a nossa legislação, a começar da Constituição Federal, o Marco Civil da Internet, o próprio projeto de lei, o Código Civil, vocês vão ver uma variação terminológica muito grande. Vocês vão ver lá privacidade, vida privada, intimidade, proteção de dados pessoais, autodeterminação informativa. Parece que ainda há uma certa tensão no que diz respeito ao significado. Mas há um consenso que, hoje, um principal aspecto, justamente na linha do que o professor Levi disse, decorrente desse avanço tecnológico, dessa facilidade, né, de espalhar e obter dados, é a proteção dos dados pessoais. E por quê? Isso é importante destacar, porque hoje o consumidor, o cidadão, na verdade, eu digo consumidor, mas, na verdade, o cidadão, muitas vezes, ele é julgado não exatamente pelo que ele é, mas sim porque a tela do computador informa o que ele é. Né? E esses dados, e essa tela do computador, ela buscou muitas vezes dados incorretos, não atualizados, sem autorização do consumidor, e acabam realizando um perfil digital que não corresponde à pessoa de carne e osso. E ele é julgado pelo que a tela do computador diz, seja na obtenção de um crédito, seja até para analisar se ele é um potencial terrorista. Então, daí a preocupação hoje, justamente de haver controle sobre esses dados pessoais, em definir quais dados são sensíveis, como esses dados podem ser tratados, ou seja, coletados, armazenados e divulgados. E nessa linha, voltando aí para a gente verifica que na década de 70 começa a existir as leis de proteção de dados, né? E a doutrina fala, e é um debate que eu gostaria de fazer aqui, Fabrício, Marcel, colegas aqui de mesa, do modelo americano e europeu. E meu debate é, será que existe realmente uma diferença tão forte entre esses dois modelos? Se vocês forem olhar, o modelo americano vai se caracterizar, né, por uma distinção entre uma lei para as pessoas jurídicas de direito público e leis para a área privada, né, e leis muitas vezes fragmentadas. Vocês vão ter áreas nos Estados Unidos que têm uma lei muito densa, né, como foi a área de serviço de proteção ao crédito, que é uma lei de 1970, que inclusive serviu de inspiração ao próprio Código de Defesa do Consumidor, e áreas que até um tempo atrás, eu não sei se já evoluiu, que não tinha uma legislação com a densidade que era esperada, como na área de prontuários médicos, proteção dos dados dos pacientes em relação aos médicos, pelo menos é o que a doutrina falava há algum tempo, eu não sei se já evoluiu nesse sentido. Então, é uma proteção fragmentada, com essa divisão do público e privado, e sem, é o que diz a doutrina, né, sem uma autoridade de controle específica, ao contrário do que caracterizaria o modelo europeu. Mas, por curiosidade, Danilo, eu estava até vendo, e parabenizo o seu trabalho há 5 anos à frente, né, da discussão desse anteprojeto, hoje é o projeto de proteção de dados pessoais, até ingressei lá no site do Ministério da Justiça, da informação
que os Estados Unidos passou sobre a discussão lá, e lá, deputado Orlando, o Federal Trade Commission, que seria o órgão, né, oficial de proteção ao consumidor e da defesa da concorrência, ele aplica sanções, pelo menos em algumas áreas, por ofensa às leis específicas de proteção de dados, como é a lei que cuida do sistema de proteção ao crédito. E o Federal Trade Commission ele tem 1.100 servidores, ele tem um orçamento, pelo menos em 2015, de 300 milhões de dólares. Aí eu faço a pergunta, será mesmo que, embora o Federal Trade Commission ele tenha uma limitação, talvez, da atuação dele em proteção de dados, a gente pode falar que nos Estados Unidos, é uma pergunta, porque eu não sei porquê, também, talvez o Marcel possa me ajudar. Talvez você leia a lei, o que existe não reflete a realidade em termos efetivos, né? Mas eu achei um dado muito interessante, né? Porque se fala que nos Estados Unidos não tem, mas o Federal Trade Commission ele acaba, né, por exemplo, como ele multa as empresas de proteção ao crédito já em multas altíssimas de 2,5 milhões de dólares, enfim. Né? Este seria o modelo norte-americano, que não haveria, né, uma autoridade de controle de dados. Já o modelo europeu, ele vai se caracterizar, claro que eu estou falando de forma muito sucinta, né, primeiro, uma lei única, né, que se aplica tanto à área pública quanto privada, né, representada principalmente pela Diretiva 95/46, uma diretiva de 1995, e fortemente com uma autoridade de controle, um órgão, uma agência independente que teria poderes para fiscalizar, sancionar, né, qualquer entidade pública ou privada que realize tratamento de dados pessoais, seja na área de consumidor, seja em qualquer outra área. Né? Então, aí se fala no modelo europeu. No Brasil, como é que está? O Brasil ele tem, assim, chega a ser paradoxal a discussão da privacidade aqui, né, Fabrício? Se você olha para a Constituição, vê o direito à vida privada como um direito fundamental, né, nem todos os países colocam isso na Constituição Federal, e no Brasil está lá no artigo 5º, inciso 10º, então a primeira impressão que se tem que é um país que protege a privacidade, já que está lá entre os direitos fundamentais. Mas, quando nós vamos para o campo infraconstitucional, a gente verifica que uma proteção totalmente fragmentada, sem vamos dizer assim, um norte, uma filosofia, talvez, sem uma discussão, afinal, que modelos nós vamos adotar no Brasil. Alguém poderia dizer, não, nós adotamos o modelo norte-americano, porque o artigo 43 do Código, que talvez foi um dos primeiros a cuidar de forma um pouco mais densa sobre isso, se inspirou na lei norte-americana. Eu diria que não houve nem essa discussão. Na verdade, quando surgiu o Código, queria ter uma regulamentação mínima para o serviço de proteção ao crédito, né, que cuida de dados relativos aos tomadores de crédito, e se inspirou na legislação norte-americana, mas não houve essa discussão mais profunda, né, se adotava o modelo americano, o modelo europeu. Né? Nós temos também, aí depois o Código Civil, que fala nos direitos da personalidade, 1 ou 2 artigos, né, que tratam do direito à vida privada, né, uma proteção esparsa em relação ao sigilo bancário, sigilo fiscal, domicílio, o Marco Civil da Internet, que traz uma colaboração, mas não houve ainda, quero crer, né, pelo menos em termos de direito posto, uma discussão mais densa, se é o modelo americano e o modelo europeu. E a discussão que eu queria fazer aqui, mais ouvido dos colegas, será que existe uma distinção realmente muito forte entre esses modelos? Porque ele é muito mais em termos estruturais do que em termos de conteúdo. Né? Se vocês olharem para os Estados Unidos, os direitos básicos, pelo menos falando especificamente da lei de serviço de proteção ao crédito, direito a acesso, né, o direito à retificação dos dados, há um certo consenso nesses direitos. Eles estão na lei norte-americana, em várias leis norte-americanas que tratam de proteção de dados, como estão também nas leis europeias. Então, fala lá em direito a acesso, qualquer pessoa pode dirigir a um órgão que tenha os seus dados, falar, eu quero saber o que tem a meu respeito, qualquer pessoa pode exigir a retificação dos dados, tanto no sistema norte-americano como no sistema europeu. Em qualquer um dos dois tem a ideia de limitação temporal dos dados, né, que os dados eles têm que ficar num tempo razoável para as finalidades daqueles bancos de dados. Essa ideia está presente em ambos os modelos. Né? Nos Estados Unidos, fala lá, por exemplo, na lei de 1970, né, o Fair Credit Reporting Act, que é 7 anos
O Brasil fala em 5 anos, a diretiva europeia fala que tem que ter limite temporal. Então, o que eu estou querendo dizer? Em termos de conteúdo, pelo menos formal, né, de direito material, existe, vamos dizer assim, que existiria pelo menos um certo consenso. É claro que há, Danilo, e eu sempre me preocupo em falar na frente do Danilo, que ele foi da minha banca de doutorado, eu ainda fico pensando se ele está me reprovando, se está em tempo, entendeu? Se ele tem como voltar atrás e me reprovar, eu fico preocupado. Mas sempre... É claro que, depois de apanhar bastante, eu tirei nota máxima. Claro que há essa preocupação lá na Europa, né, de que os países com quem há transações comerciais tenham uma proteção adequada de dados. E a Europa entende que a proteção adequada de dados, né, eu queria até que os colegas comentassem um pouco mais, é que haja uma autoridade de controle. O que você está dizendo, Leonardo? Você é contra a autoridade de controle? Não é exatamente isso, não, mas é depois que eu virei, talvez, gestor como procurador-geral, e a gente vendo a crise financeira pela qual passa o Brasil, a gente percebe que não dá para a lei brincar de toda hora, cria uma agência, cria uma autoridade de controle, isso tudo tem um custo. Né? Não é exatamente ser contra, é ser real, é pé no chão. Talvez, e a lei fala de sanções administrativas, mas não definiu, né? E eu conversei com o Fabrício e com o Danilo, eles falam, não definiu para a questão financeira, porque se coloca na lei, autoridade de controle, significa gasto, então o Ministério do Planejamento tem que dar ok, o Ministério do Planejamento não vai dar ok, nesse contexto atual. Ah, não, nós vamos criar mais uma agência, o que seria? Então, eu acho que o mais importante, se seguirmos este caminho, né, e parece que essa direção, é talvez aproveitar alguma estrutura já existente. Aí a dúvida e a pergunta é qual estrutura? Né? Me parece, evidentemente, quando a gente fala em proteção de dados, a gente não fala só em consumidor, mas eu acho que tem uma estrutura muito capilarizada, que são dos órgãos de defesa do consumidor. Talvez, é uma sugestão, uma discussão, de talvez ampliar toda essa estrutura para realizar esse trabalho de fiscalização. Seria uma ideia, outras ideias podem surgir, né? Porque a lei fala lá de sanções administrativas, mas não definiu, justamente por essa limitação financeira e orçamentária, como é que seria esta autoridade de controle. Fala apenas em... Deixa eu até... Não, tem um conselho, que ele é mais geral, mas ela deixa em aberto... Isso, autoridade competente, exatamente. Nessa autoridade está a ser definida. E eu estou comentando aqui e falando automaticamente de 2 PLs, né? Eu estou falando, e ambos não definem. É o PL 5276, né, que é o PL do Executivo, que o Danilo coordenou esse debate desde 2010, e o PLS 330/13, que eu acho que o relator seria o Ricardo Ferraço, não é isso? E aí a proposta do senador Aloysio Nunes, e o Fabrício pode detalhar um pouco mais. Mas, em termos de conteúdo, aí a gente vê essa convergência, né? Acesso, retificação, segurança, ambos tratam igualmente de pessoas jurídicas de direito público e privado, o que é interessante, ambos tratam de dados sensíveis, enfim. Eu acho que o debate principal, deputado, é essa questão realmente, quem que vai assumir, né, nesse momento de crise financeira, que de repente não havia, né, Danilo, lá em 2010, quando começou a haver essa discussão, mas mesmo assim alguma resistência, né, para poder contribuir. Eu acho que o debate principal seria exatamente quem assumirá isso, porque em termos de conteúdo, me parece que há um certo consenso. Claro que um ou outro projeto pode ser aprimorado, algum debate, mas ambos tratam do consentimento informado, cuidam da privacidade como um direito e não um dever, né, o que é extremamente relevante, o que já está na lei de cadastro positivo. Enfim, é essa minha colaboração para esse debate inicial. Eu agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado. Muito obrigado, Leonardo. Leonardo sempre une o vasto conhecimento, uma grande experiência, a sensibilidade também do gestor público para iniciar um debate bastante pertinente sobre alguns temas específicos. Só queria fazer um pequeno comentário. O projeto de lei do Senado, que já teve a relatoria do senador Aloysio Nunes, ele não trata da autoridade, como não poderia fazê-lo, por ser algo que foge
competência do Legislativo, propor a criação do órgão. Porém, o senador Luiz Nunes, em seus pareceres, estabeleceu sua posição no sentido de achar que é necessária a existência de um órgão, de uma autoridade de controle, cuja formatação institucional está para ser discutida. Agora, com muito prazer e muita alegria, passo a palavra ao deputado Orlando Silva. O deputado Orlando Silva foi ministro do Esporte, é presidente do PCdoB São Paulo, deputado federal pelo PCdoB São Paulo e relator da comissão especial destinada a proferir parecer ao projeto de lei que dispõe sobre proteção de dados pessoais da Câmara dos Deputados. Obrigado, professor Danilo. Eu cumprimento todos os meus colegas que inspiram aqui essa reflexão na tarde de hoje. Cumprimento todos que participam desse nosso encontro. Agradeço o convite do IDP para poder participar desse congresso. E, na verdade, esse congresso é a minha estreia como relator dessa matéria, já que nós, na tarde de ontem, constituímos formalmente a comissão especial por determinação do presidente da Câmara, elegemos uma mesa diretora, a presidente é a deputada Bruna Furlan, do PSDB de São Paulo, os 3 vices, pela ordem, são os deputados André Figueiredo, Alessandro Molon e Milton Monte, e a presidente me designou como relator desse trabalho. O meu olhar aqui é um olhar político, voltado para a política e para o processo de construção desse texto que vai a votos, espero eu, em poucos meses. E o olhar político que eu parto da constituição da comissão. Em julho desse ano, uma iniciativa conjunta da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos e da Comissão de Comunicação, Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados, nós realizamos um seminário conjunto em que especialistas, pesquisadores, associações empresariais, representantes da sociedade civil, enfim, um conjunto de interlocutores estiveram conosco e debatimos, à época, a tramitação em regime de urgência do projeto de lei 5276, de 2016, que foi encaminhado pelo Poder Executivo, à época pela presidenta Dilma Rousseff, que tratava sobre a proteção de dados pessoais. Projeto que já foi comentado aqui, incidentalmente, algumas vezes. E, naquele momento, eu me recordo que, ao final do seminário, registrei que essa é uma matéria que tem uma urgência relativa, porque não é de menos uma centena de países do mundo tem um marco regulatório nítido, um modelo bem definido, e o Brasil colher regulação dispersa, na Lei do Cadastro Positivo, no Código de Defesa do Consumidor, na Lei de Acesso à Informação, mesmo no Marco Civil da Internet, a regulação é colhida de modo disperso em diplomas legais que têm objetivos, fins, digamos assim, distintos do tratamento específico da proteção da privacidade ou do tratamento sobre dos dados pessoais. Portanto, tem a urgência de um país da dimensão do Brasil, e conectado como é o Brasil, também esse é um dado relevante, mas, ao mesmo tempo, necessitava de ter a prudência no exame da matéria que um tema com uma complexidade dessa merece. Não é simples e não deveríamos fazer no improviso. Esse é o fundamento da criação da comissão especial, que a comissão especial, pelo regulamento da Câmara dos Deputados, permite que nós levemos ao plenário, portanto, célere o encaminhamento aquilo que for concluído no âmbito da comissão. Portanto, o trabalho terá que ser bem construído na fase de comissão, para que nós possamos, professor Danilo, ter um texto consistente, suficiente, quando do exame do plenário da Casa. Há uma segunda observação política a fazer sobre a tramitação, que diz respeito ao paralelismo, digamos assim, de exame nas duas casas. Todos sabem que o Brasil tem um sistema bicameral, Câmara e Senado, né? Há matérias que se iniciam por uma casa, por outra, e, nesse caso, nós temos o PLS 330, de autoria do senador Aloysio Nunes, que tramita, no estágio, eu diria assim, avançado, no Senado Federal, e havia um projeto de lei, o projeto de lei 4060, de 2012, de autoria do deputado Milton Monte, que estava parado, digamos assim, na casa, e chegou o projeto do Poder Executivo. Quando falo do paralelismo, é que eu trabalho com a perspectiva, nessa comissão, de construir um diálogo entre a Câmara e o Senado no encaminhamento da matéria. Por quê? De pouco vale a Câmara dos Deputados aprovar uma matéria e remeter ao Senado, sem qualquer diálogo,
ou de pouco vale o Senado arremeter à Câmara sem o diálogo correspondente. Por quê? Um desencontro de perspectivas poderia produzir nada. Aliás, um parêntese, o ano que passou discutimos outra matéria, reforma política, e aconteceu isso inúmeras vezes. Matérias saíram do Senado e dormem na Câmara até hoje. Matérias vieram da Câmara e dormem no Senado até hoje. Portanto, para nós é importante, eu procurei o senador Aloysio Nunes, que sinalizou esse interesse de entendimentos para que o texto, seja do Senado, seja da Câmara, o que partir para outra casa, parta dialogando na sua Constituição, de modo que, ao final, teremos um texto fruto desse entendimento. Do nosso ponto de vista, isso, desde a constituição da comissão e da sua mesa, já procuramos refletir. Temos ali um ex-ministro de Estado da Comunicação, no comando da comissão, que acompanhou a elaboração desse texto. Temos o relator do Marco Civil da Internet, temos uma parlamentar que constrói um diálogo positivo com o senador Aloysio Nunes, e temos um autor, um dos autores de projeto que trata dessa matéria. Portanto, esse introito aqui político para dizer para vocês é que, a comissão especial tem como objetivo dar o ritmo adequado à tramitação dessa matéria. 2, a perspectiva nossa é construir um diálogo entre Câmara e Senado, buscando colher o que tiver de mais capaz no âmbito do poder legislativo. O texto que considero, com o olhar da Câmara, deveria ser a referência da construção, eu considero que é o texto do Poder Executivo 5276. É um texto que, a meu juízo, ele tem uma consistência maior, uma amplitude de temas que aborda, e tem uma virtude, que é a virtude de ter, por ser iniciativa do Poder Executivo, a condição institucional, formal, de, eventualmente, ao final do seu debate, constituir uma autoridade competente e sair da referência a uma autoridade competente. Refletindo aqui com o doutor Leonardo, o Brasil é o país do jeitinho. Nós somos o país do jeitinho. Aqui e acolá nós acomodamos de um jeito, acomodamos de outro. É evidente que a reflexão que o doutor Leonardo fez é absolutamente precisa quanto à gravidade da situação fiscal do país. Isso é inescapável. Isso é um dado da vida. Mas é evidente também que uma matéria com essa dimensão e importância, no plano econômico e no plano social, ela carece de opções do Estado. O Estado pode fazer investimentos, deve fazer investimentos, a meu juízo, para garantir que as sanções administrativas e outras repercussões da aplicação dessa lei possam se efetivar objetivamente, e não apenas façamos com um jeitinho, digamos assim, e, ao fazer um jeitinho, nós não temos a eficácia legal que nós pretendemos. Portanto, esse seria um argumento formal para sustentar o eixo, digamos assim, do trabalho nosso nesse projeto. E o argumento de mérito, que, a meu juízo, é um projeto que, de fato, tem uma principiologia justa, né, fruto de um trabalho anterior, um processo que, aliás, foi muito colaborativo, um processo que durou meses, com consulta digital, seminários, consultas presenciais, um processo bastante longo, em que, desde intelectuais até agentes econômicos, intervieram e, desse modo, em diálogo com a sociedade civil, nós produzimos um texto, né? Eu considero que ali os princípios constitucionais do direito à privacidade, da liberdade de iniciativa, da liberdade de expressão, que são fundamentos importantes para uma lei desse tipo, estão incluídos, portanto, estão na base, sustentando esse projeto, e considero que, em que pese já conhecer polêmicas que existem no âmbito da sociedade civil, de setores empresariais, de movimentos sociais, em que pese haver algumas polêmicas quanto a conceitos que estão na lei, eu considero que é um bom ponto de partida. Outro dia fui procurado por uma associação empresarial querendo debater o conteúdo de dados sensíveis, mas eles próprios reconheciam que é um conteúdo, um conceito com um grau relevante de elaboração, mas ainda assim propunham debater um pouco mais. Então, eu quero crer que esse projeto de lei, ser o eixo estruturante do debate da comissão, pode ser importante. Há palavras-chave que, eu imagino, vão polarizar o debate, né? O problema da autoridade de controle, que já foi referido aqui, eu considero que é um tema importante. Um problema que não aparece muito para os agentes econômicos, nem para os movimentos sociais, mas o problema da transferência de dados, a transferência internacional de dados, é um tema que, no âmbito, por exemplo, da ação de investigação do Ministério Público,
surgiu como um tema muito relevante, será um tema de interesse do Ministério Público Federal, porque a cooperação internacional, para a cooperação internacional, a transferência internacional de dados é um tema-chave, até a fase de execução penal será um tema-chave, portanto, eu considero que vai merecer uma observação. Limites da privacidade, como trabalhar a questão do segredo comercial, é um tema que já foi pautado para o debate na comissão. E o consentimento, né? Qual será a política de consentimento? Que tem uma boa síntese no texto original, mas também acaba sendo objeto de reflexões e questionamentos. Eu diria que, mas diria que, de conjunto, há um ponto de partida muito relevante. Eu, por exemplo, valorizo muito a simetria regulatória que tem do setor público e com o setor privado, e só esse projeto tem, entre os que eu acompanhei, Fabrício, me corrija, se o debate do PLS 330 tem essa simetria também, porque eu acho que isso é uma coisa importante, é um desafio importante, nós garantimos que também ao Estado ser exigido certas responsabilidades, né, no processamento de dados. Portanto, eu fiz anotações aqui, não vou entrar no mérito de cada um desses conceitos, mas eu estou muito entusiasmado com a possibilidade de que o Brasil possa, sobretudo, se apropriando da experiência internacional. Por isso que é muito importante, outro dia mesmo, um convite da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, fez um seminário e apresentou uma série de oficinas internacionais feitas por um dos operadores nas redes sociais, e foi muito, muito interessante, porque você tem uma experiência internacional bastante rica já hoje. Mesmo o modelo europeu, referenciado aqui no Dr. Leonardo, já vive um processo de reflexão e de ajustes, não é? Há que se falar de uma revisão do marco regulatório na Europa. Então, tudo isso vai ser útil para que nós possamos, aprendendo com a experiência internacional, construirmos uma lei que tenha a capacidade de se adequar à inovação permanente, que é um traço do tratamento de dados, digamos assim, é um traço, a inovação é algo permanente. Usar a expressão que eu achei curiosa no primeiro contato com o tema, uma lei tecnológica, não é que a inovação não impacte no seu funcionamento, mas que procure preservar e garantir absolutamente a privacidade. Impedir, inclusive, é o sentido da lei, impedir abusos, impedir o uso sem consulta, o uso sem referência para os consumidores, que devem ser parte decisiva nas escolhas, digamos assim, daquilo que permitirá ser utilizado das informações que são de sua propriedade, digamos assim. Por isso eu quero concluir apenas agradecendo, né, uma vez mais, essa oportunidade de acompanhar essa reflexão. Seguramente aqui muitos pesquisadores serão provocados pelo trabalho da comissão, muitas entidades representativas serão provocados pelos trabalhos da comissão, e eu espero que, ao final, tenhamos uma legislação moderna, que seja abrangente no nível necessário, de modo a garantir os pressupostos constitucionais que embasam esse trabalho, que é a liberdade de expressão, de iniciativa e, sobretudo, a garantia da privacidade. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. O deputado Orlando Silva abordou com bastante sensibilidade e pertinência vários dos temas cruciais que vão ser parte do debate, e isso, com muita alegria, nós verificamos que esse debate vai ser realmente muito profícuo a Vissareiro. Convido agora Fabrício Mota Alves para proferir a próxima palestra. Fabrício é graduado em Direito pelo Centro Universitário do Distrito Federal, é pós-graduado em Direito Tributário e Legislação de Impostos, foi docente titular em Direito Constitucional da Faculdade Projeção e coordenador acadêmico do curso de pós-graduação Lato Sensu, à distância em Direito Constitucional Aplicado da Universidade Gama Filho e Universidade Cândido Mendes. Fabrício também é assessor técnico do Senado, lotado no gabinete do senador Aloysio Nunes. Fabrício, com a palavra. Obrigado. Primeiramente, quero agradecer o convite que foi feito diretamente à minha pessoa, e, naturalmente, que aqui, muito embora o convite tenha sido pessoal, mas eu sinto também que represento o senador Aloysio Nunes e o senador Ricardo Ferraço, que hoje é o relator da matéria na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal.
Primeiramente, antes de tratar propriamente dos pontos que eu vim compartilhar com todos, eu dou um pouco da minha experiência de assessoria e digo da importância de se fazerem leituras sobre as participações parlamentares. De tudo que o deputado Orlando Silva aqui mencionou, eu acho que muito pode ser recebido com muito festejo pela academia e pelo setor, especialmente no tocante à sua sensibilidade com relação à necessidade da criação dessa autoridade. Realmente, esse é um dos pontos mais polêmicos do projeto. Nós chegamos até a ser questionados sobre a verdadeira eficácia da lei face à ausência de uma definição dessa autoridade. Porque nós sabemos que o Estado brasileiro, a forma como nós temos a nossa divisão federativa e da divisão de competências dos poderes, realmente é desafiador, isso eu digo até mesmo no âmbito da defesa do consumidor, é desafiador você conseguir concatenar um sistema eficaz de fiscalização, controle e, naturalmente, punição, né? Claro que toda fiscalização pressupõe também uma atribuição de punição. E, de fato, se não houver a definição dessa autoridade competente, nós teremos problemas, como já temos, inclusive, hoje, na regulamentação do Marco Civil. A leitura que nós fizemos do decreto federal que regulamentou a lei é de que ela não trouxe a solução adequada a essa situação. E por que isso? Porque ela remeteu a própria fiscalização para órgãos cujas atribuições já são definidas legalmente. Então, não houve nenhuma inovação específica do decreto de regulamentação. Isso já traz problemas muito próprios, que não cabe aqui destrinchar ou detalhar, mas que podem gerar verdadeiros desafios às empresas com relação à sua própria regulação da sua própria atividade econômica. Vou dar um exemplo muito típico, um direito que está previsto no Marco Civil da Internet e que não se definiu com propriedade quem deverá efetivamente fiscalizar e punir, que é a guarda de dados, ou melhor, a guarda dos registros de conexão e dos registros de acesso às aplicações. Esse é um dever que foi instituído pelo Marco Civil, é um dever inovador e é um dever específico. Pelo decreto, a regulamentação definiu que a Anatel caberá tratar dos assuntos que lhe dizem respeito, pela Lei Geral de Telecomunicações, a Senacom, as suas competências atribuídas pelo Código de Defesa do Consumidor e as normas de organização do Poder Executivo, da Administração Pública, e ao CAD, as matérias que dizem respeito à defesa da concorrência e do consumidor no aspecto macro. Ora, e a guarda propriamente dita de registros de conexão? Se o Google, por exemplo, viola esse dever, por alguma razão viola esse dever, quem deverá fiscalizar e, mais efetivamente, punir, propriamente dito? Não há uma definição muito clara. Esse é um exemplo muito singelo do desafio que vem por trás dessa lei, que é uma lei muito complexa e que vai demandar realmente uma atuação muito bem concatenada de todos os poderes e, especialmente, dessa autoridade que se diz central, não por qualquer razão, mas por uma razão muito especial, que é a necessidade de se ter servidores públicos capacitados e especializados na matéria. É basicamente isso. Bom, o painel trata de privacidade, proteção de dados e proposições legislativas. Claro que as principais proposições hoje em tramitação sobre essa temática são, naturalmente, os projetos que regulam, que pretendem se apresentar como marco regulatório de proteção de dados. Já foi mencionado o PLS 330, o PL 4060 e o 5276 do Poder Executivo. Mas não há somente esses projetos. Há outros projetos também relevantes. Onde é que eu... Será que está ligado aqui? Você vê que por mais que a gente ache que entenda de tecnologia, não tem jeito. Não dá para confiar. Bom, esses são os projetos que a gente mencionou agora há pouco, os 3 projetos principais, mas há também outros projetos que abordam a temática da privacidade e de dados pessoais na internet e que merecem atenção, e não somente esses, há um número muito maior. Eu destaquei apenas alguns que foram objetos de polêmicas recentes, envolvendo inclusive a CPI dos crimes cibernéticos, um projeto que ficou muito conhecido, houve até uma mobilização social digital muito forte, que é o chamado PL Espião, que também trouxe uma problemática específica. O grande desafio, na verdade, que a gente coloca, que a gente observa no Congresso Nacional, é você conseguir apresentar uma solução para problemas que a lei hoje não trata, mas sem que isso se torne uma solução invasiva
de direitos fundamentais. Esse é o grande desafio do Congresso Nacional hoje. O PL de dados, naturalmente, que já vai dirimir essa questão, mas ele está longe de ser a única preocupação do cidadão e das empresas e dos demais atores econômicos da sociedade, porque há diversas iniciativas, assim como o deputado Milton, o deputado Orlando Silva e o doutor Leonardo mencionaram, a fragmentação legislativa, ela se reflete preliminarmente por uma fragmentação de proposições legislativas. A Bia talvez tenha ali um relatório já pronto, ali de umas 170 páginas, de proposições que estão na sua lista negra, não tenho a menor dúvida disso. O número é bastante elevado, porque há um intuito de dar soluções simplificadas para problemas complexos. Eu mencionei apenas alguns. Esse primeiro projeto, que eu mencionei, que é recente, o PL 6251, é um projeto que foi apresentado em função do anúncio recente de compartilhamento de dados do WhatsApp para o Facebook. Esse projeto é uma resposta que foi trazida pelo deputado, ou que ele entenda que seja uma resposta, para vedar o compartilhamento de dados entre as aplicações da internet. Ele foi, inclusive, apensado ao projeto 4060 e o deputado Orlando vai ter que dirimir essa questão. Mas é um exemplo clássico de como, às vezes, você quer propor soluções simplificadas para problemas complexos. Vocês imaginem, a discussão, a meu ver, não é exatamente a de vedar o compartilhamento, mas é de disciplinar a forma mais adequada de se realizar o compartilhamento. Ora, eu acho maravilhoso, espetacular, que os meus aplicativos dialoguem entre si, que eles tenham a condição de gerar uma interdisciplinariedade de atividade de serviço digital, de forma que isso torne mais e mais eficaz o uso, o meu consumo sobre esse serviço. Claro que isso tem um preço. O preço é essa, digamos, entre aspas, libertinagem do compartilhamento de dados. Enquanto um aplicativo, um serviço digital, para se comunicar com outro, é tudo muito bonito, muito gratuito, maravilhoso, eu não pago nada, mas claro que o custo disso é esse. Eu faço conscientemente, cedo meus dados conscientemente. Há cidadãos que não querem, há cidadãos que não conhecem essa questão a fundo, a ponto até mesmo de ter uma consciência crítica com relação a isso. Até que ponto vale a pena abrir mão da minha privacidade para ter serviços, para saber que se ocorrer no parque da cidade, eu vou ter um programinha que vai monitorar todo o tracejamento da minha rota e depois que eu terminar, eu compartilho o meu sucesso maravilhoso de ter corrido 5 quilômetros em 12 segundos no Facebook. Então é perfeito, eu fico maravilhado com isso, meus amigos todos aplaudem, se é verdade ou não é relevante, mas todos ficamos muito satisfeitos com isso. Até que ponto que eu devo restringir a atividade econômica de maneira que isso não seja possível, de inviabilizar. Então, os extremos não são respostas, nem a vedação propriamente dita e nem sequer a autorização plena, ou mesmo a ausência de uma regulação, que também se reflete numa forma de autorização. Na verdade, a necessidade e o desafio é de disciplinar os limites. Limites como foram colocados aqui, a questão temporal, por exemplo, o doutor Leonardo mencionou a necessidade de se adotar um modelo que lá fora estabelece um prazo para determinados tratamentos ou coletas ou armazenamentos. E não somente isso, os desafios vão até além. Até que ponto os meus dados podem ou devem estar armazenados, por exemplo, em um local fora do país, vamos supor. Ou então mesmo que eles sejam transferidos ou processados entre pontos que eu sequer conheço ou não tenho nem noção de por onde andam ou por onde tramitam. Nós sabemos que a questão da segurança de dados, de proteção de dados, ela é relevante, espetacular. Mas por trás dela existe um aspecto igualmente tão relevante quanto, que é a segurança da informação. É um aspecto que o projeto trata, ele tem um capítulo específico sobre isso, mas é um ponto que ninguém se lembra. Ora, todo mundo, quando vem aqui no IDP, pede para acessar o Wi-Fi. Maravilha, a senha é a mesma para todo mundo acessa aqui, não tem nenhuma preocupação sobre o que está acontecendo com os seus dispositivos que estão sendo afetados por isso. E todos nós saímos por aí com essas informações. Ora, será que alguém para refletir, efetivamente, se o IDP adota uma política de segurança para impedir que alguém venha aqui, efetivamente esteja acessando a Wi-Fi junto conosco e nossos celulares estão todos expostos aí? Bom, ninguém, ou quase ninguém. Talvez um ou outro se lembre desse aspecto. E nós estamos falando de um órgão, de uma empresa que tem um porte do IDP. Claro que nós vamos falar também de empresas, ou de pessoas jurídicas, entes públicos, que também vão lidar com os nossos dados. Data breach, que é o vazamento de dados, é uma coisa comum e recorrente. Só não é mais explícita, porque não há muito interesse por diversas empresas
de abrir informações sobre invasão, sobre vazamento de dados. Há regulações no âmbito internacional que obrigam essas empresas a informar a sociedade e as autoridades reguladoras quando há invasão ou vazamento de dados. Mas no Brasil não há essa obrigação. Então, não sabemos se temos aí dados que foram capturados por hackers, por criminosos cibernéticos, não temos a menor noção. É certo que, quando vem um site do porte do Tudo Sobre Todos, a gente começa a perceber o que está acontecendo por aí. Eu até me lembro que, nessa ocasião, fiz uma pesquisa pelo meu nome e apareceu um endereço domiciliar que só tem um órgão, uma entidade para quem eu revelei esse endereço, que é a Receita Federal. Na época eu tinha comprado um lote, tinha vendido meu apartamento, então não tinha propriamente um imóvel a que eu pudesse atribuir um endereço específico. Estava numa fase de transição. E lancei o endereço, como endereço fiscal, o endereço desse lote, que eu não resido nele até hoje. Eu comprei o lote para fins de investimento. E, no entanto, Tudo Sobre Todos tem informação do lote. Meu irmão é meu vizinho, comprou um lote do lado, construiu uma casa e aparece lá o nome do meu irmão também, como sendo um dos vizinhos. Inclusive, o site mostrava os vizinhos da gente também. Então, enfim, são questões que começam a despertar interesse no momento em que a gente sofre essa violação e não percebemos. Bom, há vários projetos, não vou falar sobre todos. Basicamente, os demais projetos que eu mencionei ali naquela lista são projetos que, de alguma forma, foram abraçados pela CPI dos crimes cibernéticos, projetos que não têm, de um modo geral, não têm um cunho, uma natureza muito adequada, são projetos muito invasivos, muito restritivos. Exemplo deles é o projeto que cria o Cadastro Nacional de Acesso à Internet. Eu queria perguntar para o Marcel aqui como é que o Google sobreviveria se, para tudo o que nós fôssemos fazer na internet, nós tivemos que cadastrar, colocar RG. Não vou nem dizer isso, eu vou sair daqui, vou almoçar no restaurante aqui em cima. Posso usar seu Wi-Fi? Pode, claro, está aqui a senha. Imagina se para cada vez que um empresário fosse disponibilizar o Wi-Fi como conforto e comodidade para o seu usuário, ele tivesse que pegar os dados e tirar cópia do RG e fazer um dossiê sobre isso aí, para ter acesso, inviabiliza. É muito mais fácil ele não entregar o Wi-Fi. Muito mais fácil. Olha, não tem Wi-Fi. Eu quero usar. Não pode, porque a lei estabelece que eu tenho que perder 8 minutos do seu tempo para cadastrá-lo, para ter acesso ao meu access point. A cada acesso. Mas eu já sou cadastrado. Olha, mas a lei estabelece que eu tenho que perder 8 minutos do seu tempo para fazer o registro. Então, e com franquia de dados. Lamento, mas o número de cadastros já estourou porque o anterior usou quase toda a franquia. Então, são desafios que o legislador tem que ter. Por isso que eu digo, ouvir o que nós ouvimos aqui do deputado é realmente um alento, porque percebe-se que há pelo menos a sensibilidade do parlamentar com a importância da questão. Então, nós podemos ficar um pouco mais tranquilos com relação ao fruto desse trabalho. Porque, se formos nos pautar pelas iniciativas que são apresentadas à torto e à direito, sem a devida reflexão, algumas até avançando fortemente, como o PL do deputado Hildo Rocha, que é o PL espião, aí a Bia pode falar, então, não vou nem tocar nesse assunto, porque ele é espinhoso demais. Seria realmente um dos exemplos de como que nós estamos em maus bocados, de um modo geral. Claro que as decisões são colegiadas, o Poder Legislativo se pauta por uma essência de coletividade, de decisões colegiadas, vigora o princípio do majoritário, o princípio de que se prevalece o interesse geral, mas isso pode ser um mau negócio, se nós observarmos o nível de tensão política que nós vivemos hoje em dia. Sabemos que esse PL do deputado Hildo Rocha veio como uma resposta que a Bia vai colocar para todos aqui. E talvez não seja a melhor resposta. Enfim, é um problema a se enfrentar. E só para finalizar, eu coloquei alguns projetos muito mais voltados para procedimentos, processos e situações de investigação. Aquilo que a gente menciona de atuações legislativas para viabilizar o law enforcement. Talvez o projeto mais relevante que nós temos em discussão hoje sejam os dois projetos, um do deputado JHC, que é o presidente da Frente Parlamentar de Internet Livre, e o PLS do senador José Medeiros, que tratam, na verdade, eles tratam do bloqueio do WhatsApp, mas com o intuito de vedar o bloqueio do WhatsApp. Os dois projetos são muito bem intencionados, são projetos que vieram para dar uma resposta, como eu falei, só que tem problemas também. Entre os problemas está o intuito de eliminar da legislação
dispositivos que são fundamentais para a eficácia dos direitos, que é justamente as penalidades de suspensão e de interrupção do serviço. Ora, mas espera aí, você quer ou não quer liberar o WhatsApp? Bom, não é só essa questão. Como eu falei, não são respostas simples para problemas complexos. A simples supressão dessas modalidades de punição, ela inviabiliza que a própria autoridade pública possa fazer valer esses direitos. Ora, o Marco Civil previu essas modalidades de punição. São 4 modalidades: advertência, multa, suspensão e interdição. Olha, existem muito mais opções de punição no Código de Defesa do Consumidor e no decreto regulamentor. A Lei Geral de Telecomunicações, que trata da atuação da Anatel, do setor de telecomunicações, traz também um capítulo muito detalhado e complexo sobre o poder de polícia, que é conferido à Anatel, à própria Anatel, no intuito de viabilizar a eficácia desses direitos. E não somente isso, praticamente todas as leis que tratam de regulação de mercado, o próprio CAD também, eles apresentam um sistema de fiscalização e punição muito complexo. Talvez o mais simplificado seja o do Marco Civil. E aí é que entra um intuito de melhorar o projeto do senador Zé Medeiros. O senador Luiz também relata esse projeto no Senado, com o objetivo de deixar mais claros alguns pontos, de evitar interpretações que são complexas ou até mesmo de gosto duvidoso, digamos assim, que são as interpretações que têm fundamentado a atuação do Ministério Público para aplicar, para que o magistrado, para que o juiz possa efetivamente bloquear o serviço. Nós entendemos que são interpretações equivocadas do Marco Civil, mas cuja necessidade se mantém, se permanece, no sentido de conferir à autoridade administrativa esse poder. Suprimi-lo realmente não é uma coisa boa. Imaginem vocês que nós vamos tratar de empresas que vão ter apenas 2 previsões de punição: advertência e multa. Se multa resolvesse, o Facebook não tinha tanto problema aí como está tendo ultimamente. E o Google também já teve seus problemas no passado. Então, não é somente isso. Há necessidade de uma discussão um pouco mais complexa. O PLS 730 é um PLS que foi especificamente moldado para tratar de regras processuais e procedimentais para investigação criminal no espaço cibernético. E o último projeto que eu menciono é apenas um projeto do deputado Arnaldo Vale de Sá, que também foi abraçado pela CPI dos crimes cibernéticos, que é um projeto que, a princípio, não tem grandes problemas e apenas regula a requisição e a solicitação de informações de geoposicionamento, georreferenciamento, que hoje já são corriqueiramente feitas pela polícia, pelas autoridades ministeriais, com relação à posição dos celulares, das estações móveis celular, com relação ao intuito de produção de provas e investigações criminais. Isso já é feito corriqueiramente. O deputado apresentou algumas propostas até bem interessantes. E é isso, de modo geral, nosso tempo aqui é 10 minutos, e, bom, falar todo mundo quer, e muito, mas, de modo geral, são alguns pontos apenas para chamar a atenção da necessidade de nós voltarmos os olhos para os nossos legisladores, e não somente eles, o próprio Poder Executivo, no seu papel de lançamento, execução e planejamento de políticas públicas, tem um papel preponderante, inclusive, para pautar o trabalho do Poder Legislativo no que interessa à sociedade brasileira. E é isso. Muito obrigado a todos, agradeço o convite mais uma vez. Obrigado. Obrigado, Fabrício, pelo excelente painel sobre nossos marcos normativos referidos ao tema, cotejando com o Marco Civil, com os sistemas de proteção de dados. Agora eu convido a jornalista Bia Barbosa para tomar a palavra. A Bia Barbosa é jornalista e a atual coordenadora do coletivo Intervozes. Ela é especialista em direitos humanos pela USP e mestre em políticas públicas pela GV São Paulo. Ela é integrante da executiva do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, FNDC, da Comissão Nacional de Ética dos Jornalistas e é coautora dos livros A Sociedade Ocupa a TV, o caso Direitos de Resposta e o Controle Público da Mídia, e A Quem Pertence o Corpo da Mulher. Bia Barbosa, por favor, com a palavra. Obrigada, Danilo. Vou tentar ficar em 10 minutos, porque o Fabrício já me ajudou bastante aqui. Já antecipou várias coisas que eu queria compartilhar com vocês, mas queria agradecer muito o convite para o Intervozes participar desse congresso do IDP. O Intervozes, para quem não conhece, é uma organização da sociedade civil que há 13 anos atua em defesa da liberdade de expressão no Brasil. E dentro desse chapéu grande de defesa da liberdade de expressão, a gente trabalha bastante com a agenda de radiodifusão, mas também com a agenda de internet.
e como, para nós, a proteção do direito à privacidade é fundamental justamente para a garantia do exercício da liberdade de expressão, a gente se meteu nessa agenda do projeto de proteção de dados pessoais também. E acho que os colegas que me antecederam aqui foram bastante felizes em mostrar a importância que a gente tem de avançar no nosso marco normativo, no sentido de elaborar uma lei de proteção de dados pessoais. Queria só fazer um complemento para lembrar, para quem não conhece a lei, que ela é uma lei que trata não só do ambiente digital, né? É uma discussão que é um projeto que aborda a proteção de dados pessoais também em outras esferas da nossa vida, por exemplo, informações sobre planos de saúde, informação sobre seguro de vida, informações bancárias, que claro que tudo tem conexão com o ambiente digital, mas a gente não está falando só de dados gerados e circulados necessariamente na internet, né? Então, esse é um projeto que tem um impacto bastante significativo, enfim, para o conjunto dos setores, tanto empresariais e também da vida dos cidadãos em geral. Vamos ver se eu consigo passar aqui, para cima ou para o lado? Para o lado. Então, parece que eu tinha combinado com o Fabrício, mas não, né? Tinha organizado um pouco também, trazer, antes da gente falar do projeto de proteção de dados pessoais, trazer alguns projetos de lei que, na nossa concepção, violam a privacidade. O Fabrício já falou de alguns deles, eu vou aproveitar dos que ele não falou para tentar detalhar um pouco, porque eu acho que é importante a gente entender qual é o ambiente do Congresso Nacional em que o projeto de proteção de dados pessoais está sendo debatido. E, nesse sentido, ele é um ambiente muito pouco favorável para a aprovação de uma lei de proteção de dados pessoais a partir dos princípios que a gente está debatendo aqui. Isso porque todo mundo que está aqui é aliado nessa agenda, né? Seja o Ministério Público, seja a parcela do Poder Executivo que agora tem como dar seguimento a essa agenda que foi elaborada pelo governo anterior, seja o parlamento e seja organizações da sociedade civil e empresas, que têm a percepção da importância da gente avançar no nosso marco normativo para ter uma lei de proteção de dados pessoais. Mas essa está longe de ser a média do parlamento brasileiro. E está longe de ser também a média do parlamento brasileiro o conhecimento dessa agenda. Parte significativa dessa fragmentação da pauta e de uma série de problemas que a gente tem no Congresso Nacional hoje resulta do fato de você ter legisladores tentando legislar sobre assuntos que eles pouco conhecem. E aí, nesse sentido, a atuação de organizações da sociedade civil, dos técnicos especialistas que assessoram o parlamento e das próprias empresas é fundamental para a gente conseguir aprimorar essas legislações e garantir leis que sejam aprovadas que melhorem, de fato, e sejam garantistas no sentido dos direitos fundamentais dos cidadãos e não caminhem no sentido contrário. Infelizmente, a gente tem muito mais projetos que caminham no sentido contrário do que projetos que avançam na proteção dos direitos fundamentais. Então, por exemplo, esse projeto de lei, o 3237, que altera o Marco Civil, ele amplia o conceito de administrador de sistema autônomo para obrigar que todo ponto de conexão Wi-Fi, e aí não é nem o do cadastro, que eu vou falar do cadastro depois, mas para obrigar que todo ponto de conexão Wi-Fi guarde todos os nossos dados de conexão e de aplicação. Isso, mesmo se a gente conseguir barrar o PL do Cadastro Nacional, já vai gerar um custo enorme para todos esses pontos de conexão Wi-Fi que hoje liberam a internet, do ponto de vista da guarda de dados, que também será um passo no sentido de inviabilizar a ampliação do acesso à internet no país. Porque acho que a gente tem que ter uma preocupação também do quanto que esses projetos de lei impedem a ampliação do acesso à internet, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista econômico. E a gente tem que lembrar que a gente tem 50% da população brasileira hoje desconectada, né, fora desse ambiente digital, e uma parcela muito grande que só acessa via pontos gratuitos de Wi-Fi, que compram pacotes de acesso muito restritos, com volume de dados muito restritos, e que conseguem manter a sua navegabilidade graças a esses diversos pontos de conexão gratuita que existem hoje. Então, projetos como esse, que obrigam esses pontos de Wi-Fi a guardar dados, por exemplo, geram um custo e certamente também impediriam esse acesso. E como esses pontos teriam, e se teriam condições de guardar esses dados, e o que seria feito com os nossos dados, para a gente é uma ameaça à nossa privacidade. O projeto 5074 de 2016, ele autoriza delegados e membros do Ministério Público a ter acesso aos nossos dados cadastrais
aos dados cadastrais sem ordem judicial, portanto, de qualquer cidadão suspeito de práticas criminosas. Práticas criminosas é um conceito muito amplo, né? Então, calúnia e difamação, por exemplo, podem ser consideradas práticas criminosas, né? O Marco Civil da Internet permitia o acesso a esses dados cadastrais, e quando a gente fala de dados cadastrais, a gente está falando de nome, endereço, sem ordem judicial, mas num contexto específico de determinadas investigações. Aqui, esse projeto ele amplia bastante, foi um resultado da CPI dos crimes cibernéticos, para qualquer contexto de qualquer investigação. Para a gente é uma preocupação bastante significativa. O projeto de cadastro nacional, como o Fabrício já colocou aqui, ele quase foi votado 15 dias atrás. Ele não passou 15 dias atrás porque a gente derrubou a sessão. E essa é uma tática que a gente costuma adotar. Assim, quando eu falo a gente, organizações da sociedade civil e as empresas também, que, nesse caso, é uma boa sinergia, porque tanto os empresários como as organizações da sociedade civil, né, Murilo? São contrários ao projeto. Então, a gente consegue trabalhar junto, dentro, no caso da Comissão de Ciência e Tecnologia, e impedir que o projeto fosse votado. A origem desse projeto é coibir o acesso a conteúdos inadequados para crianças na internet. Esse é o objetivo, a justificativa do projeto. Mas ele acaba obrigando o Poder Executivo a criar um cadastro nacional, um enorme banco de dados, com todos os dados possíveis e imagináveis, e que, tecnicamente, geraria esse tipo de questão. A cada momento que você vai se conectar, você tem que ter a autorização desse cadastro. E se a gente pensar que todos os dispositivos que já existem circulando no país, computadores, telefones, tablets, tudo que permite acessar a internet hoje, passaria a ter que contar com um software específico para filtrar o nosso acesso antes. A gente tem que imaginar o que significaria isso, inclusive, do ponto de vista do parque de instalação desse aplicativo para esse cadastro poder rodar nos nossos dispositivos. Então, na nossa avaliação, seria uma medida de restrição de acesso, porque quem não tivesse o cadastro não poderia acessar. Seria uma medida de violação de liberdade de expressão e de comunicação, porque quem vai definir o que é conteúdo inadequado, para saber se uma pessoa com menos de 18 anos pode acessar aquele conteúdo ou não pode. E, em momentos de fundamentalismo bastante exacerbado no nosso país, a gente tem que pensar, inclusive, o que seria considerado para julgar conteúdos inadequados ou não para as nossas crianças. Ele claramente viola a privacidade e cria um sistema de vigilantismo estatal que, em governos autoritários, a gente sabe que tipo de consequência isso pode ter, né? Então, você dar para o Estado, e aí a gente não está falando de um outro governo, nós estamos falando dar para o Estado este poder de ter o acesso de todos os cidadãos dessa maneira. E monitorar isso, o uso que pode ser feito disso é muito sério, né? Tem a questão da inviabilidade técnica, tem um impacto sério do ponto de vista da internet das coisas, porque se a gente está avançando cientificamente, tecnologicamente, para conectar objetos que não sejam os atuais dispositivos de conexão, isso teria um impacto nesse sentido também do desenvolvimento tecnológico. Então, é um projeto que a gente está brigando para derrubar, e a gente, inclusive, convida vocês a se somarem a essa mobilização. Tem uma coalizão que se chama Coalizão de Direitos na Rede, da qual a Intervozes faz parte, e várias outras organizações, que lançou uma campanha que se chama Internet Sob Ataque. Então, se vocês quiserem procurar lá no Facebook, fazendo a propaganda do Facebook, tem uma página da campanha Internet Sob Ataque, que a gente tem divulgado, inclusive, mecanismos de pressão sobre os parlamentares para a gente tentar derrotar esse projeto. Vai ter uma audiência pública que estava marcada para a semana que vem, foi adiada para o final do mês, onde a gente espera tentar convencer uma parcela dos parlamentares contra essa lei. O outro projeto, que é o projeto espião, que o Fabrício também mencionou aqui, a gente apelidou ele de PL espião, porque, na sua origem, ele permitia a entrega de todos os nossos dados para toda e qualquer autoridade sem ordem judicial. Essa era a proposta que chegou até a Comissão de Constituição e Justiça, e a gente, numa mobilização bem grande da sociedade civil, a gente conseguiu mudar o texto e manteve a ordem judicial. Mas o projeto ele amplia o que seriam informações de dados cadastrais. O Marco Civil da Internet hoje trabalha com nome, endereço e filiação. Ele acrescentaria telefone, CPF e conta de e-mail para acesso sem ordem judicial.
ele duplica a pena para crimes contra a honra, e aí crimes contra a honra a gente está falando de injúria, calúnia e difamação, que sejam cometidos na internet, caso esses crimes venham levar à morte de alguém, mas o texto original ele duplicava em qualquer caso, né? E ele regula o que a gente chama de direito ao esquecimento, que é um debate enorme que a gente poderia fazer aqui, mas só para quem não acompanha muito o tema, é a possibilidade de você ordenar a retirada de conteúdos que sejam eventualmente comprovados falsos da internet por quem se sinta afetado por isso. Essa é uma outra polêmica que a gente está debatendo também, mas que não entra diretamente na questão da privacidade. Entrando agora do que a gente acha fundamental discutir, então esse é um ambiente legislativo que é bastante diverso dos princípios que a gente entende serem fundamentais de serem garantidos numa lei de proteção de dados pessoais. O que para a gente é fundamental que fique claro nesse debate de proteção de dados pessoais, independentemente do projeto, do texto da lei que a gente está debatendo? É fundamental que a gente entenda que um projeto de proteção de dados pessoais é um projeto de proteção de direitos fundamentais. Então, a gente não está falando simplesmente de uma regulação de mercado e nem de uma regulação da atividade do Estado. A gente está falando da proteção de um direito de cidadãos e que isso precisa estar na coluna vertebral de qualquer lei que venha a ser aprovada. É importante a gente entender que toda pessoa, até a mais boazinha, tem alguma coisa que ela pode querer manter em sigilo, né? Infelizmente, a gente não tem a cultura do valor da privacidade na sociedade brasileira. Esse é um grande debate que a gente precisa fazer. As pessoas falam assim, se eu não estou escondendo nada, se eu não estou fazendo nada de errado, não tem problema verem meus dados. Não tem problema verem o que eu mandei por e-mail, não tem problema saber que site que eu acessei, eu não estou fazendo nada de errado, eu não devo nada para ninguém. Só que quando a gente começa a olhar as consequências de uma invasão de privacidade, do uso, inclusive, principalmente mercadológico, dos nossos dados, o impacto disso é muito sério. A hora que a gente começar a pensar, por exemplo, que os dados do Waze que a gente acessa podem mostrar que a gente vai para um bar e depois a gente pega o carro e dirige, e que isso pode impactar no preço do seguro de automóvel que a gente vai contratar, isso ninguém está, né? Assim, aí, no caso, até tem um crime que é dirigir embriagado, mas, assim, poderia não ter crime nenhum envolvido aí na história, e isso significar... A hora que os nossos dados de planos de saúde começam a ser cruzados com outros dados, isso significa aumentar o custo do nosso plano de saúde por conta da violação da nossa privacidade, é algo que a gente precisa pensar. A hora que você pensa em sites que já fazem isso hoje, que, em função do endereço de onde você acessa uma determinada página, te oferecem um produto mais caro do que oferecem para outras pessoas, em função do preço do lugar que elas acessam, isso é precificação e uso mercantil dos nossos dados, que não tem nada a ver com crime, que não tem nada a ver com coisas de errado que a gente esteja fazendo, mas que é do nosso dia a dia e que pode ter impacto significativo na nossa vida. Infelizmente, esse tipo de reflexão não está colocado na sociedade brasileira hoje. Então, é fundamental que a gente promova esse tipo de discussão quando a gente está debatendo uma lei de proteção de dados pessoais. Como eu já falei, para a gente, a proteção, para a gente, e nos padrões internacionais de direitos humanos, a proteção da privacidade é um elemento central para o exercício da liberdade de expressão. Se eu não sei o que vai ser feito com os meus dados, eu claramente vou limitar a minha manifestação, seja numa rede social, seja no espaço público, seja em qualquer ambiente. A gente precisa entender, e isso é importante, ninguém acha que toda e qualquer coleta e armazenamento e tratamento de dados é negativo. A questão é a gente entender como isso vai ser feito. E aí eu acho, deputado, que um aspecto central do debate que a gente precisa fazer mesmo é o debate do consentimento. Porque uma coisa é o cidadão ser informado que os seus dados vão ser manipulados ou tratados. A outra é ele consentir de uma maneira inequívoca, informada de que isso vai ser feito previamente, né? E acho que esse é um debate, por exemplo, da polêmica entre o compartilhamento dos dados entre o WhatsApp e o Facebook nesse momento, porque nós que já somos usuários do WhatsApp pudemos ter a oportunidade de dizer não queremos que os nossos dados sejam compartilhados, mas novos usuários não vão ter direito de fazer isso e talvez não estejam sendo informados detalhadamente sobre os impactos disso. A outra discussão é que não existe dado 100% anônimo, né? Acho que o secretário falou aqui um pouco no início da fala dele.
que os dados anonimizados não são diretamente identificados a um ou outro titular, a uma outra pessoa, mas existem vários estudos que comprovam que combinação de 2 ou 3 dados permitem claramente identificar as pessoas e permitem se chegar ao titular daqueles dados. Então, a gente precisa fazer um debate porque há um conjunto amplo, principalmente do setor empresarial, que defende exceções à proteção de dados anonimizados, entendendo que esses dados não são diretamente vinculados a um titular, mas, do nosso ponto de vista, a gente precisa garantir que o dado anonimizado também seja considerado como um dado pessoal e que tenha proteção nesse sentido. E, por último, o que eu já coloquei no começo, a gente não está vivendo uma era pós-digitalização. A gente tem uma parte significativa dos nossos dados que não transitam necessariamente no ambiente digital. E esses dados também precisam ser protegidos. Sobre no posicionamento da Coalizão de Direitos da Rede e de várias organizações da sociedade civil que trabalham com essa agenda, nós defendemos a aprovação do PL 5276 por vários motivos que eu acho que o deputado Orlando já trouxe aqui, mas principalmente por entender que este foi o projeto de lei que foi fruto de um amplo e abrangente debate não só com a sociedade civil, mas com o segmento empresarial, o segmento acadêmico, e que foi uma concertação possível de ser feita. É óbvio que a gente sabe que, quando um projeto chega no parlamento, tem outros setores que vão se posicionar sobre ele, mas a nossa avaliação, para além da questão da autoridade, para além da questão de compatibilizar a proteção de dados por parte do tratamento de dados feitos pelo poder público e feito pelo segmento empresarial, para a gente, esse é o projeto de lei que foi fruto de uma ampla discussão desde 2010 com a sociedade brasileira. Então, ele deveria ser o mote principal aí dessa discussão que a gente está fazendo, reconhecendo todos os méritos que o PLS 330 tem, que a gente já conversou, a sociedade civil apresentou emendas, o senador Aloysio foi muito receptivo nesse sentido, mas acho que a gente pode construir um bom equilíbrio legislativo aí nesse debate. Acho que é isso. E aí, deixo os contatos, que depois, se o IDP quiser compartilhar com vocês a apresentação, tem todos os contatos nossos, tanto do Intervozes como da Coalizão de Direitos na Rede, para vocês acompanharem não só um pouco o que a gente tem pensado sobre isso, mas principalmente as mobilizações que a gente tem feito para barrar esses outros projetos todos. E acho que a participação de cada um de vocês vai ajudar muito nessa luta. Obrigada. Obrigado, Bia, por oferecer esse grande painel sobre proteção de dados e outros projetos de lei, importantíssimo papel do Intervozes e a Coalizão de Direitos na Rede nisso. Convido Marcelo Leonardi a tomar a palavra. Marcelo é diretor de políticas públicas do Google, pós-doutor pela Berkeley Law, Universidade da Califórnia, com o paper Comments to OECD on Information Intermediaries. To OECD? To. Você comentou para. Foi para o OECD. Ele é doutor pela Faculdade de Direito da USP, com a tese Tutela da Privacidade na Internet. Marcelo falou com a palavra, e peço mil desculpas, que o nosso tempo está apertado, outro painel bate a nossa porta. O Danilo pediu para eu acabar às 4, são 15h59, então vamos lá. Primeiro, eu queria dar vários passos atrás. Eu sinto que nem toda a plateia entendeu perfeitamente o que a gente está falando. Quando a gente pensa em dados pessoais, os solteiros aqui, por exemplo, pesquisam no Google e no Facebook os possíveis pretendentes para saber qual o grau de psicopatia da pessoa, que todos nós temos, não é isso? E aí vocês falam, poxa, como é que fica a coleta dessa informação? Quem sabe o que eu faço com isso? Quem é que lida com essas informações? Você clica num anúncio de sapato online e aquele sapato te persegue pelas próximas 3 semanas. Por que isso acontece? Isso é permitido? Isso é proibido? Como é que a gente lida com tudo isso? Mas eu queria dar um passo atrás para, então, explicar basicamente isso. Quer dizer, o que é uma lei de proteção de dados, uma lei geral que pretende criar isso? É justamente uma intervenção estatal para colocar, principalmente para o setor privado, e, em certa medida, também para o poder público, o que, afinal de contas, pode ser feito com essas informações, o que pode ser coletado, o que não pode ser coletado, em que condições pode ser coletado, se é com consentimento, que maneira esse consentimento vai acontecer, de uma maneira livre, expressa, tem que ser inequívoca, existem outras figuras que autorizariam o tratamento de dados sem o consentimento, como é que isso poderia ocorrer de uma maneira geral? Então, tem vários cenários em que isso vai ser objeto de debate. E aí, dentro desse objeto de debate, acho que o primeiro ponto que eu queria destacar, todos os que me antecederam aqui, o deputado Orlando Silva, o Fabrício e outros, comentaram muito esses temas sobre a internet. E, por mais que a internet seja o tema sexy aí em proteção de dados, né, todo mundo lembra do Facebook, do YouTube, do Google, do Twitter, etc., etc., a gente está falando de uma regulamentação que vai afetar o setor privado como um todo.
E aqui que a gente tem que lembrar de alguns cenários, e acho que eu faço alguns alertas nesse sentido. A Bia comentou até isso rapidamente, né? Primeiro que o tema de proteção de dados afeta toda a economia brasileira. Você está falando de, quando uma empresa aérea emite passagem aérea, ela trata dados pessoais, que são justamente os dados que permitem a identificação do passageiro, e faz com que seja viável, obviamente, executar aquele negócio. Quando a gente pensa na nossa agricultura de precisão, que é uma das grandes fontes aí de orgulho nacional da economia brasileira, o dronezinho lá no meio do campo, a propriedade ali do lavrador, do trabalhador rural, ele está sendo identificado, sabe-se quem ele é, e são dados pessoais que estão em jogo. E isso me faz trazer qual alerta para todos vocês, e principalmente para os parlamentares, os representantes aqui dos parlamentares. Lembrar que essas multinacionais, uma das quais eu represento aqui de tecnologia, já estão acostumadas com esse tipo de normativa, vamos dizer assim, sobre proteção de dados de uma maneira geral, e vão ter condições claras de enfrentar qualquer regra de compliance que o direito brasileiro, porventura, queira criar, desde que haja, obviamente, um mínimo de harmonia internacional com essas regras, né? O meu ponto qual que é? Uma barra regulatória excessivamente elevada, que cria uma série de burocracias e restrições, vai levar a um efeito deletério perverso, que é exatamente qual? O empresariado médio, o empreendedor brasileiro, a pessoa que precisaria fazer cumprir essa regra também, simplesmente não vai ter condições de atender esse compliance. A gente vai criar um cenário em que, basicamente, grandes empresas têm condições de proteger a privacidade do cidadão e empresas pequenas e médias vão ficar aí à margem da legislação, o que, obviamente, não é o efeito desejado. Então, esses pontos são importantes porque toda a legislação, todos os projetos de lei partem da premissa de que dado pessoal deve ser qualquer informação que não só identifique a pessoa, mas que permita, ainda que de maneira bastante indireta, a identificação de alguém. E isso leva a cenários em que, basicamente, quase qualquer informação vai ser enquadrada nesse conceito de dado pessoal. E, por conta disso, todo e qualquer setor da economia vai tratar disso. E também isso afeta o poder público. O professor Ronaldo Lemos, agora há pouco, fez uma apresentação pela manhã, falou lá no painel principal sobre cidades inteligentes e mostrou como que o poder público pode, trabalhando com dados, chegar a uma melhor administração pública, que é algo que está intrinsecamente ligado a essa situação, ou seja, se a norma vier de uma maneira excessivamente restritiva, também o poder público vai ter dificuldade. Então é por isso que eu acho salutar e parabenizo tanto o deputado Orlando Silva quanto o Fabrício, com essa preocupação que eles estão tendo de falar muito na preocupação de uma regulação equilibrada, de algo que realmente viabilize a inovação e, ao mesmo tempo, garanta o tipo de proteção que o cidadão merece. Dentro do que foi endereçado aqui, e bem rapidamente, né, já mencionei essa questão da barra regulatória do setor privado, sobre a questão da autoridade de garantia, né? Como representante do setor privado, eu posso garantir aos senhores que o que se busca normalmente é uma tentativa de ter alguma segurança jurídica. E o que preocupa o setor privado é basicamente um fracionamento das competências de fiscalização, que vai levar a um cenário em que, por exemplo, empresas que atuam nacionalmente, e principalmente quem opera pela internet por excelência está atendendo a um público nacional, de repente teriam que se deparar com cenários do tipo: o órgão de defesa do consumidor do Estado do Rio Grande do Sul acha que a sua política de privacidade, acha que você está adequado à norma. Já de outro estado não está, de outro município também não. Então, os senhores imaginam o que seria ter que lidar aí com 5.500 PROCONs, cada um com a sua interpretação distinta, se você obedece ou não obedece a normas mínimas aí de privacidade. Então, a ideia de uma autoridade central de garantia, ou de concentrar essas competências num órgão único, tem muito mais a ver com essa complexidade de poder lidar com qual seria o padrão aí nacional que se busca. Simultaneamente a esse tema, e acho que o procurador Leonardo tocou um pouco nesse assunto, a gente tem que lembrar que os principais desafios da proteção de dados não estão no campo só consumerista. Proteção consumerista, em termos de análise de crédito, em termos de o que o cidadão vê ou não vê na internet, o que ele pode ou não pode controlar os dados, de certa medida, estão razoavelmente simples de serem compreendidas. Todos nós fazemos trade-offs aí no nosso dia a dia, né? Você que aceita fazer um cadastro fidelidade no supermercado da sua preferência, sabe que aquele supermercado, ou deveria saber, né, passa a coletar as informações de tudo que você compra em troca de um desconto que te é benéfico. Você aceita esse trade-off, essa troca, né? Já quando a gente está diante de cenários, por exemplo, em que medida que pesquisadores de doenças raras podem ter acesso a toda uma base de dados de pacientes, base essa que não deve identificar os pacientes, mas que precisa ser viabilizada para o progresso da ciência, para o progresso da pesquisa, em que medida que a lei de proteção de dados pode correr o risco de travar isso se não houver cautelas. Esse é um ponto. A mesma coisa a gente constata quando a gente repara outros setores que vão utilizando dados cada vez mais, ou seja, toda a lógica de Big Data, dessa inteligência gigantesca da informação, nada mais é do que tentar extrair de
informações aparentemente desconexas, sem muito sentido, alguma inteligência que leve a algum tipo de resultado concreto. Então, é por isso que, de uma maneira geral, o setor tem contribuído muito, mas eu faço esse apelo aqui para que todos os presentes, e principalmente os nossos parlamentares, os representantes aqui, lembrem disso, que nós estamos falando de todo o setor privado brasileiro e um país que precisa se reerguer economicamente. A gente vê aí todo o cenário, né? Independentemente das questões de mudança ou não, existência aí do governo, a gente tem um cenário de que a crise continua, né? E economia baseada em dados é algo que tem sido aí muito debatido e é algo que o Brasil pode realmente ter esse volume aí de destaque. Então, como me deram esses minutos rápidos, era isso que eu tinha a dizer. Não sei se nem se vai ter perguntas. Estou aí à disposição para quem quiser falar. É basicamente isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Obrigado, Marcel, pelo poder de síntese, com muito conteúdo. Ele fez tudo, menos voltar ao relógio. Eu vou ser obrigado a encerrar esse excelente painel, porque corro o risco de ver o meu próprio microfone cortado, se eu não encerrar agora. Agradecendo a todos os painelistas, a discussão instigante, poderia tomar todo um seminário, mas tomou somente essa mesa. Muito obrigado e convido a próxima mesa a tomar os postos.